boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira mesa do primeiro dia do evento Miromart 150, esse evento que é do Laboratório de Estudos do Romance, em uma parceria com o Departamento de Letras Modernas e o Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada. Hoje a gente vai começar na gênese da questão como a gente lia e como a gente lê George Eliot, desde quando e como. E para falar sobre isso, eu vou receber aqui uma grande amiga, a Paola, que vai apresentar um comecinho do esboço da tese dela, que é sobre a trajetória de publicação da George Eliot no Brasil. E depois a gente vai ter uma conversa muito bacana com o tradutor Leonardo Frois, o primeiro a traduzir Miromart para o português brasileiro. Primeiramente, muito obrigado, Paola. Muito obrigado, Leonardo, pela participação. Eu fico imensamente feliz em saber que existem trabalhos tão interessantes como os de vocês, feitos aí dentro desse campo. Agora, eu tenho um recado para dar antes. Você, pessoa afoita por certificado, eu estou gravando, mas aqui ao vivo vai aparecer no chat um formulário para você preencher e depois pedir o seu certificado. Não se esquece, depois de preencher esse certificado, mandar um e-mail para a gente dar um double check, tudo bem? Mas isso é o de menos, o que importa é o que eles têm para falar, então vamos deixar eles falarem. Paola, the floor is yours. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Eu queria agradecer o convite, Bruno. Para mim é uma honra estar falando de George Eliot, ainda mais na companhia do poeta e tradutor Leonardo Frois. E para mim realmente é um encantamento. George Eliot, eu sou encantada, eu sou uma pessoa apaixonada por ela, estou sempre insistindo para as pessoas lerem George Eliot, conhecerem Miromart. Eu sou, inclusive, a chata que fica empurrando, mas eu acho que ela é fascinante e eu quero que outras pessoas a leiam. E eu sempre penso, né, que a gente apresentar esses autores para as pessoas, a gente precisa ter obras, boas traduções, a obra no original, e pessoas fazendo eventos como você, então eu fico muito feliz, muito obrigada por estar trazendo a George Eliot para as pessoas, e a gente tem os professores falando mais dela, a academia produzindo mais, e a imprensa também produzindo mais textos sobre ela, quanto mais a gente falar dela, melhor. Bom, deixa eu começar, porque o diretor do espetáculo me deu um tempo curtinho, gente. Então, vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, tá me vendo? Tá me vendo? Não, tá vendo a apresentação, que ela que é importante, Bruno. Sim, estamos vendo, está lindo, inclusive. Obrigada. Eu vou falar hoje sobre a trajetória de publicação da George Eliot no Brasil. Eu usei como base uma pesquisa que eu fiz na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. O Bruno brinca que eu não posso vir falar em hemeroteca, que eu já saio querendo pesquisar qualquer coisa, mas eu sou realmente encantada. Eu acho que é um acervo muito importante de todas as publicações do século XIX e também muita coisa do século XX, que a gente tem acesso e pode estar pesquisando. Quem não conhece, por favor, vão conhecer, é facílimo de acesso dentro da Biblioteca Nacional. E, como eu disse, eu sou uma pessoa realmente muito encantada por George Eliot, e conhecer a trajetória dela de publicação, eu acho que é realmente muito importante. Eu vou começar falando um pouco sobre o cenário do século XIX. No século XIX, houve um desenvolvimento muito grande dos meios de publicação, então tornou muito mais fácil e disponível o acesso a livros no Brasil. Eles continuaram muito caros, eles eram ainda muito caros, mas trazer os livros, o desenvolvimento do transporte marítimo e o desenvolvimento de produção permitiu que eles viessem com mais frequência e maior volume ao Brasil. Por outro lado, também houve uma ampliação da base de leitores em relação ao século XVIII e também um interesse imenso pela leitura de ficção no Brasil. Agora, a gente sempre tem que lembrar que quando eu falo em ampliação da base de público leitor, no Brasil, no século XIX, o público leitor ainda era uma fração mínima da população brasileira, muito pequena, e ainda mais daqueles que liam em língua estrangeira. O francês era a língua de cultura,
era a língua de diplomacia, era a língua de prestígio, então essa era a principal língua que se estudava, que se falava, que se lia no Brasil. O inglês não era a língua de prestígio, era uma língua de comércio, tinha um público ainda menor que lia em inglês. Gente, isso é o contexto, né, que nós vamos estar trazendo a George Eliot para o Brasil, né? Ela que escreve em inglês. E eu queria comentar com vocês, dar um exemplo para vocês entenderem um pouco como era o século XVIII no Brasil, dando um exemplo do escritor escocês Sir Walter Scott. O Sir Walter Scott é um grande escritor, muito lido no Brasil. Quando a gente vai pesquisar as obras dele nos acervos do Real Gabinete Português de Leitura, que, aliás, quem não conhece, tiver oportunidade, vá conhecer, é belíssimo. Então, tanto no acervo do Real Gabinete Português de Leitura, como no acervo da Biblioteca Fluminense, como no acervo da Família Imperial Brasileira, não há nenhuma obra no original em inglês. Sir Walter Scott era lido em português, em francês, em alemão e em português, francês, alemão e espanhol. Não há inglês. Então, vocês notam como realmente o francês era a língua de prestígio e pouco se lia, poucos eram aqueles que liam em inglês. Por isso estava a nossa querida George, genial, escrevendo seus livros magníficos lá na Inglaterra. Essa é uma lista das principais obras dela, e se nós observarmos à direita nas traduções em francês, nós verificamos que duas das principais obras dela, que até a década de 40 eram consideradas realmente as principais obras dela, Adam Bede e The Mill on the Floss, elas são traduzidas para o francês 3 anos depois da publicação original. Quer dizer, o público brasileiro, nesse sentido, tinha a oportunidade de ler em inglês e também ler a edição em francês. Nós verificamos aqui que Middlemarch também demorou um pouquinho para ser traduzido. Foram 20 anos, mais ou menos, e tem uma obra que é Felix Holt, que ainda não foi traduzida para o português, que foi traduzida esse ano para o francês. Então, nós aqui temos esse panorama e vemos que, realmente, para o público leitor brasileiro, era importante ter as traduções em francês, bem como as do inglês, a original em inglês também para quem lia. E onde as pessoas liam, já que os livros eram muito caros. Bom, os livros eram caros, mas ainda assim, algumas pessoas conseguiam comprar, por isso, realmente, havia anúncios, e eu encontrei esse anúncio no Jornal do Comércio em 1874, vendendo livros de autores ingleses, inclusive a George Eliot. A grande maioria lia nos gabinetes de leitura e nas bibliotecas. Eram espaços públicos e privados. Os gabinetes de leitura eram espaços privados. Vamos pensar assim, eram bibliotecas circulantes que você pagava uma mensalidade, uma trimestralidade, uma anuidade para você ter acesso ao acervo. Um pouco como talvez um tag, ou talvez quem é da minha idade, é o Círculo do Livro. Mas as pessoas iam lá, pagavam para ter acesso a esse acervo. Nesses gabinetes de leitura privados, você poderia retirar o livro. Então, havia oportunidade também da família, que talvez não lesse o idioma, ter acesso também a essas narrativas. Então, você expandia o público leitor. No Real Gabinete Português de Leitura, eu encontrei 2 obras da George Eliot, no original em inglês. No Grêmio Português do Grão-Pará, também uma obra do Adam Bede. Aliás, eu preciso agradecer a professora Tassiane, que fez essa pesquisa para mim, porque eles não têm acervo digital. E na British Subscription Library, que era o gabinete de leitura da comunidade de língua inglesa em São Paulo, em 1880, em São Paulo, não, perdão, no Rio de Janeiro, em 1882, chegou-se a ter 10 obras dela disponíveis para leitura, para retirada, para a população que lesse em inglês. Bom, lia-se George Eliot, falava-se George Eliot no século XIX? Sim. Na imprensa brasileira, em 1873, há uma menção a Middlemarch, dizendo que era realmente um dos grandes romances publicados naquele período. Há também uma resenha muito interessante que adensa elementos tanto da crítica, que é a crítica literária do livro, como realmente elementos do enredo.
muito interessante, e também eu precisava trazer uma crítica do Adam Bede. Por quê? Nesse período, até meados da década de 40, e de certo modo até por muito tempo depois, Adam Bede foi considerado a grande obra de George Eliot. Para algumas pessoas, The Mill on the Floss. Então, eu queria trazer também aqui um pequeno elogio, um pequeno comentário do Pacheco Júnior sobre Adam Bede, né? Trazendo justamente essa informação, que é realmente a obra dela que é a mais importante. Nota-se nos artigos da imprensa brasileira muito essa informação, Adam Bede como obra-prima, obra capital, realmente como a obra mais importante dela. Isso muda começa a mudar, na verdade, a partir da década de 40, na Inglaterra, quando ressurge e se renova o interesse da crítica pela obra de George Eliot. Principalmente com a publicação de artigos na revista Scrutiny, do F.R. Leavis, depois do livro The Great Tradition, que ele publica em 1948, do livro do Gerald Butler, da Joan Bennett. Todos esses livros acabam realmente trazendo a George Eliot para novamente o centro da atenção da crítica. E, consequentemente, também começa os leitores realmente a se aproximarem da autora novamente, porque durante muito tempo ela ficou esquecida. Pouco se falava, pouco se lia. Bom, nessa resenha, que foi traduzida do Brasil, de uma resenha do Great Tradition, publicada na Inglaterra, aponta-se isso que eu venho dizendo, que foi uma mudança no paradigma do que se considerava realmente como as obras mais importantes da George Eliot. Até aquele momento, se considerava realmente Adam Bede como a obra principal e The Mill on the Floss. A partir desses artigos do F.R. Leavis, começa-se realmente a olhar para as três últimas obras de George Eliot, Felix Holt, Middlemarch e Daniel Deronda, como realmente as obras mais importantes. E Middlemarch como a obra-prima dela, que, aliás, é meu livro favorito. Bom, eu vou trazer agora para o contexto do Brasil. Isso que aconteceu na Inglaterra influenciou a leitura que se fez da obra de George Eliot no mundo e também no Brasil. Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre o contexto do Brasil. Em 1902, tem-se a primeira publicação de uma obra traduzida de George Eliot. Foi publicado uma tradução adaptada, em capítulos, no Jornal do Comércio, de Silas Marner, como o Tecelão de Haveloy. No começo das primeiras 2 décadas do século XX, pouco se falou de George Eliot. Realmente, o que mais se comentou era nela, no contexto da emancipação feminina, no contexto das mulheres escritoras, mas não sobre as obras dela. Um silêncio muito grande. Em 1932, Silas Marner é escolhido como a leitura obrigatória do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, e a partir de 1935, 1936, ressurgem os artigos de crítica literária que retomam os autores do século XIX, entre eles George Eliot. Então, nesses artigos, você reapresentava ou apresentava a autora aos leitores. Então, havia sempre uma parte pequena de biografia, um pouco sobre as obras dela, e a escolha realmente, ou de Adam Bede, ou de The Mill on the Floss, para trazer pequenos resumos, pequenas notas, para que o público realmente começasse a conhecê-la, conhecer as suas obras. Por volta de 41, 42, bem durante a guerra, publicou-se nos Estados Unidos, por Somerset Maugham, e na França, por Edmond Jaloux, lista dos livros imprescindíveis, de leitura imprescindível na vida. E Middlemarch foi incluído entre eles. Então, ressurgiu as conversas sobre Middlemarch na imprensa brasileira a partir dessa tradução. E o que era? E se falar que livro era esse? Então, isso foi muito importante também. Bom, além disso, na década de 30 e na década de 40, houve um novo momento de interesse muito grande por literatura de ficção, porque se formou um novo público leitor, a classe média, fruto das reformas educacionais,
ela tinha acesso à leitura, queria ler e queria consumir os livros de ficção. Então, a partir daquele momento, iniciam-se as traduções dos livros de George Eliot e a publicação. Então, George Eliot no Brasil começa a ser publicada no século XX, e realmente na década de 40 que tem as publicações dos primeiros livros. Me on the Floss, Adam Bede e Rômula. Silas Marner também é publicado, mas é numa versão, tradução adaptada. Isso foi muito comum também no Brasil durante o século XX. Então, aqui eu vou fazer um breve panorama, trazer um breve panorama para vocês. Então, em 46, Adam Bede aparece com o título de O Triste Noivado de Adam Bede, aliás, um título bem triste, na tradução de Marx Rebelo. Em 45, a José Olímpio publica O Moinho do Rio Floss. Como eu disse, há essa tradução adaptada do Silas Marner em 42, e Rômula sai em edição pela O Cruzeiro, também em tradução do Marx Rebelo. Bom, a partir daí, nós pensamos, temos livros no Brasil. Qual é o impacto que isso tem? Então, nós vemos isso em dois pequenos artigos que saíram na imprensa brasileira. De um lado, comenta-se, né, temos a tradução, está tendo uma boa receptividade, então o leitor está tendo acesso a George Eliot, está tendo conhecimento das obras dela, então eu acho isso fundamental da gente colocar, né? A tradução, ela aproxima o leitor do autor. E, de outro lado, em 1950, mais ou menos 4 a 5 anos depois dessas primeiras publicações, o jornalista já menciona no artigo: os romances de George Eliot são conhecidos no Brasil. Então, realmente, o papel da tradução é muito importante para o acesso do público leitor aos autores de língua estrangeira. Bom, eu queria agora falar, já que estamos no evento de Miromarte, conversar um pouquinho sobre Miromarte. Há pouco se publicou sobre Miromarte, nesse período todo, desde a publicação de 1871 até agora. Nós estamos aqui entrando na década de 1950. Em 1955, eu localizei a primeira resenha sobre Middlemarch, intitulado O Velho Romance, de Otto Maria Carpo. É claro que nós estamos falando aqui do que eu estava disponível, do que eu pesquisei na hemeroteca. Pode-se ter, sim, havido outras publicações, outras resenhas, mas elas não estavam disponíveis na hemeroteca, que é um corpus que o corpus limita, né? É o que há na hemeroteca. Então, esse é a primeira resenha. Ele, muito irônico, critica que os romances vitorianos são muito longos, são muito prolixos, que ele leu 2 vezes e esqueceu, mas também ele elogia que é uma obra de gênio, e ele traz pela primeira vez essa ideia de que a Miromarte é um espelho dos dilemas da era vitoriana, dos valores, das questões que estavam acontecendo nessa era, do contexto sócio-histórico dessa época. Então, ele fala das ambições de enriquecimento, de conforto e de progresso intelectual. Em 57, o professor Guilherme Butler, ele escreve um longo artigo sobre George Eliot, e ele faz pequenas resenhas sobre as principais obras dela, e ele traz esse aspecto muito importante da obra dela, que é a análise psicológica que ela faz. E ele também, é interessante que na resenha dele, ele fala, bom, esse é um livro de muitos casamentos infelizes. Então, eu acho interessante como ele já coloca realmente essa questão de que nós estamos diante de um outro tipo de obra, não é necessariamente aquela obra romântica, de casamentos felizes. O casamento já não é mais o desenlace, mas ele é o prólogo, né, do desenvolvimento do enredo. Bom, praticamente depois, quase 40 anos depois, nós vamos ter uma resenha importante do Marcelo Coelho, e ele começa a resenha dele falando algo que me é familiar e de muita gente que é encantado
por Middlemarch. E ele fala que eu li Middlemarch e agora eu tornei-me um propagandista fanático desse livro. Eu acho que eu sou e muita gente é. Eu acho que é muito importante. E ele traz nessa resenha, ele aborda um entrelace do contexto histórico, do enredo, e do próprio abordagem literária que George Eliot faz desse romance, e também dos dilemas morais, que ele cita aqui como o jogo que cada um pensa de si, e dos mal-entendidos, e são questões muito interessantes e muito importantes como ela constrói isso ao longo do texto. Bom, e aí nós vamos falar das traduções, da tradução de George Eliot. Nós vamos ter que dizer que mais de 120 anos depois, demorou todo esse tempo para a gente poder ter uma tradução de Daniel Deronda, 120 anos depois, 21 anos depois. Daniel Deronda foi publicado em 1997, em tradução da Marisa Aranha Camargo, pela Paz e Terra, e 127 anos depois da publicação original, Middlemarch, publicado no Brasil, em tradução do tradutor e poeta, que nos acompanha nessa mesa, Leonardo Frois, e pela editora Record. Então, demorou muito tempo, é algo que realmente nos impressiona, e é algo que a gente sempre pergunta, por que demorou tanto tempo? Sendo que em Portugal houve uma edição em 1956, e aqui não, aqui demorou muito, e é muito tempo, né? Uma obra tão incrível, tão magnífica. E eu queria agora conversar um pouquinho, já arrumando para o final da minha fala, sobre nesse momento que se publica a tradução no Brasil, há um esforço muito grande de divulgação, de apresentação de George Eliot, divulgação do livro, e realmente de apresentar o romance vitoriano para o público brasileiro. Então, num primeiro momento, por exemplo, você tem uma resenha no Jornal do Brasil do professor Rubens Figueiredo, que ele aborda não apenas os aspectos literários da obra, mas também os dilemas morais que são fundantes da obra vitoriana. A Harold Bloom também aborda o contexto vitoriano, e eu acho que nesse momento eu vou fazer até um parênteses na minha apresentação para dizer que eu acho que quando se apresenta aos leitores obras vitorianas, é muito importante se falar do contexto, para situar o leitor daquilo que está realmente ali presente na tela, nas páginas, quais são realmente os aspectos fundantes dessa obra, os grandes dilemas, as linhas de força. Então, Harold Bloom começa a crônica dele falando disso, e também falando que a força de George Eliot está realmente centrada na força, na originalidade intelectual dela, e também no domínio literário que ela tem, e isso transparece com maestria em Middlemarch. Depois, uma outra artigo de Marilene Felindo, que ela começa dizendo também por que demorou tanto tempo para nós termos Middlemarch no Brasil, e ela fala, né, e eu acho muito importante dizer isso aqui, como são louváveis as iniciativas de publicar George Eliot no Brasil, e eu acho fundamental se parabenizar o tradutor, é uma empreitada muito extensa, são 800 páginas, né, e eu achei muito interessante. E ela aborda uma questão aqui que para mim foi uma grande surpresa, ela fala que ela se questiona se realmente manter o título ou não como Middlemarch, e para mim Middlemarch é Middlemarch, eu não consigo conceber um outro título para esse livro, para essa obra-prima. E, por fim, eu queria comentar, dentre essas resenhas, na resenha do Marcelo Coelho. E ele traz algo que, de alguma maneira, responde um pouco. Por quê? Porque houve talvez uma resistência, porque talvez uma hipótese ou não, de se apresentar, de se publicar autores vitorianos, né? Ele comenta que o que é uma resistência é, ao mesmo tempo, a grande força do George Eliot, que é ser uma obra vitoriana até a medula, né? De se abordar os dilemas morais, as contradições,
Middlemarch traz como pano de fundo um importante momento na vida política inglesa, que foi o Reform Act de 1832, que modificou o sistema de representação eleitoral. Então, isso é realmente, eu acho, uma das questões que levam novamente ao que eu já disse. Eu acho que quando a gente apresenta a era vitoriana, aos autores vitorianos, aos alunos, é importante realmente ter esse contexto em mente. E quando se publicou, nesse momento, foi um esforço muito grande. A editora, eu acho, de todo a academia, eu acho, da imprensa, de se trazer e de se falar de George Eliot. Mas depois isso se esvai, e depois entramos de novo num silêncio, né? E eu trago aqui uma frase do crítico literário João Manuel Pereira da Silva, em 1875, que ele diz que, na época, em 1875, havia muitos livros para ler, muitos romances, então ninguém mais tinha tempo de ler, lágrimas para chorar, porque lágrimas a gente ainda tem. Espaço nas bibliotecas. Eu acho que nossas bibliotecas estão cheias e a gente está com pouco espaço. Então, na verdade, dizer, a todo momento, a imprensa precisa falar de novos livros, a editora tem outros livros para se publicar. Então, eu acho que é nosso papel também de estar falando de George Eliot, se a gente realmente adora ela, tanto eu adoro, ter oportunidades e criar oportunidades para se falar dela, para se realmente trazer cada vez mais um público em contato com a obra dela. E eu queria agora só complementar, fazendo esse arremate, uma recapitulação de todas as trajetória de publicação de George Eliot no Brasil. Adam Bede, de novo, com aquele título que eu já disse que eu achei o título triste, mas, bom, é o Triste Noivado de Adam Bede, é uma obra esgotada, difícil de encontrar. Nós temos The Mill on the Floss, com 3 obras, sendo que a primeira delas, realmente, essas que estão com asterisco, são as traduções em livro, as outras são traduções adaptadas. Silas Marner, existem 2 traduções adaptadas, uma tradução menor em capítulos, que foi publicado no jornal, e a primeira tradução do livro mesmo aconteceu em 2017, na tradução da Júlia Romeu. E aí nós temos, em 2015, a tradução do The Lifted Veil. Rômula ainda é a tradução original, de 1946, não há outra. Eu reforço aqui que Middlemarch, em Portugal, saiu antes do Brasil, a tradução. Temos a tradução de Middlemarch em 98 e Daniel Deronda em 97. Então, essa realmente é o panorama que nós temos de publicação. Muitas obras esgotadas. Isso é realmente muito triste, né, da gente pensar, e também dificulta o acesso dos leitores a George Eliot e ao seu trabalho. Bom, gente, essa é a bibliografia. E eu gostaria de encerrar agradecendo novamente o convite. É um privilégio estar junto do poeta e tradutor Leonardo Frois, e convidar todo mundo a assistir todas as edições, todas as sessões desse nosso evento, que vai ser maravilhoso. E muito obrigada, Bruno, mais uma vez por essa oportunidade de falar dela. É um prazer. Eu que agradeço esse incrível panorama. Eu acho que começar com ele já dá uma base muito boa para a gente do que essas pequenas odisseias, né, de publicar esses autores aqui no Brasil. Você estava falando sobre sobre a Júlia Romeu, que traduziu o Silas. Só para quem está assistindo e está chegando agora de primeira viagem, a Júlia já participou com a gente aqui num evento o ano passado sobre o bicentenário da Anne Brontë, que além da George Eliot e de traduzir Jane Austen, que são uma fã entusiasmada da Austen, ela também traduziu Anne Brontë e ela participou numa mesa com a Solange Pinheiro, que é daqui da USP também. Então, quando vocês terminarem essa mesa, já salvem, procurem aqui que tem uma playlist no canal do Lero com esse evento. Vale ressaltar que esse ano a gente vai ter mais algumas traduções de Middlemarch, né? A Solange Pinheiro, que eu já citei, vai lançar uma pela Martine Claret, e a Pedra Azul também vai lançar uma outra tradução. Então, parece que a partir de 2021, quem diria,
a Georgia vai começar a ser mais falada, mas de toda maneira, Paula, obrigadíssimo pela incrível apresentação, foi extremamente elucidativa. E agora a gente vai falar com o responsável pela nossa primeira tradução, né, o senhor Leonardo Frois. Para quem não conhece, o Leonardo, além de tradutor, ele é poeta, um ótimo poeta, e para quem gosta de poesia, ele está, esse ano, lançando uma antologia com a poesia completa dele, inclusive com poemas bem recentes de 2020, 2020, né, Leonardo? 21 até 21. Isso, 2021, ou seja, fresquíssima, uma antologia, assim, precisa. Na verdade, é mais que uma antologia, não é? Porque é toda a minha poesia. Isso. É poesia reunida, né? Tudo que eu escrevi de poesia está neste volume. E é engraçado que eu só descobri o Leonardo como poeta muito depois, porque como vocês vão atestar, o Leonardo é tradutor de mocinhos como a Flannery O'Connor, a Virginia Woolf, e também traduz do francês, como, por exemplo, o L'Ecclésiot, e também traduziu uma outra vitoriana maravilhosa, que é a senhora Elizabeth Barrett Browning. Sonetos da portuguesa. O pai gostaria muito que ela continuasse sendo uma senhorita, né? Infelizmente, fugiu do alcance dele esse momento. Bom, Leonardo, acho que primeiro de tudo eu preciso te parabenizar pelos 80 anos, parabéns. Muito obrigado. E, bom, eu acho que é quase além de ter a poesia reunida, lançada, né, agora, também ter essa tradução que eu sei que é de um livro que é de grande estima para o senhor, também meio que coroa 2021 de uma certa maneira, né? Então, na verdade, os 80 anos têm sido muito gratificantes, porque além deste livro, saiu já um outro, eu tenho aqui perto da mão, este livro aqui, não sei se dá para ver um pouco, porque a capa é um pouco confusa. Também outro Varela. Outro Varela, que é um ensaio sobre a vida e a obra de Fagundes Varela, não é? O poeta do romantismo, grande poeta, de meu entender. E em breve, até o final de outubro, princípio de novembro, sai um terceiro livro, meu único ano, em que eu publiquei 3 livros no mesmo ano, de minha autoria. Não é? É um livro chamado Natureza, a Arte de Plantar, que são, na verdade, matérias que eu escrevi para o jornal nos anos 70, com instruções de jardinagem, né? Baseado na minha própria experiência de lidar com plantas. Então, é um manual de jardinagem. Mas foi redescoberto justamente na hemeroteca da Biblioteca Nacional, por um grande crítico, embora tão jovem, o Victor La Rosa, que é professor universitário como vocês aí, em Minas Gerais, na Federal de Ouro Preto. E o Victor, consultando essas matérias de jardinagem dos anos 70 no Jornal do Brasil, nos arquivos da Biblioteca Nacional, me convenceu de que aquilo merecia fazer um livro, e ele é o organizador do livro. Eu ainda nem vi o livro, ele está trabalhando loucamente nisso, e vai ser publicado até o final de outubro. Né? O título é Natureza, a Arte de Plantar, que são os 2 títulos que eu usei na coluna que eu fiz em jornais. Né? Ou seja, vai cair como uma luva para a geração de pai de plantas, é ótimo. Aí está na moda, não é? Agora as pessoas estão se dando conta de que natureza é o tema mais importante da pauta política atual. Eu acho que isso precisa ficar bem conscientizado, bem presente, porque é preciso educar várias populações em relação a isso, a nossa maneira de lidar com a natureza. Exato. Mas vamos ao Middlemarch, que é o tema que você me convidou, agradeço muito o convite, como a Paola, e eu também estou ansioso para falar sobre isso. Bom, eu vou fazer uma pergunta tanto para o Leonardo leitor como para o Leonardo tradutor, que é para afastar um pouco essa ideia que o professor do Paraná disse que é uma história de casamentos infelizes. Vamos trazer de volta os leitores para perto, para quem está namorando, pegando fôlego para ler Middlemarch. Leonardo, por que Middlemarch? Pois é, porque a literatura... eu vou partir de uma observação que você fez, que você só me conhecia como tradutor e só recentemente passou a me conhecer como poeta. Não é uma característica só sua.
porque eu traduzi quase uma centena de livros, além de páginas e páginas de enciclopédia, né? Mas, na verdade, o impulso que me trouxe à escrita foi o desejo de escrever a poesia e de ser poeta. E eu passei a ser tradutor por circunstâncias da vida, porque ninguém te paga para escrever um poema e te pagam, embora não tanto assim, para fazer traduções. Então, eu sou muito grato ao ofício de tradutor, porque foi ele que me permitiu custear a minha vida de poeta. Mas eu só me tornei tradutor por razões econômicas, porque eu resolvi viver fora das grandes cidades, eu me mudei do Rio para Petrópolis há meio século, e aqui eu não tinha como sobreviver. Não sou comerciante, não tinha nenhuma atividade a qual eu pudesse me dedicar para ganhar minha vida. Então, a única possibilidade que me restou foi ser tradutor. Eu tinha sido editor antes, eu entendia bem do assunto, fiz as minhas primeiras traduções por volta dos 20 anos, sempre trabalhei com isso, não é? E assim foi, até hoje. Ainda este ano eu fiz traduções, né? Ainda outra tradução minha que deve ser publicada ainda este ano, e continuo trabalhando aos 80 anos como tradutor. Mas a minha ideia primeira, a qual eu realmente consagrei a minha vida, foi me transformar num poeta, né? Mas eu não faço a menor distinção entre o que eu faço como poesia, o que eu faço como tradução, o que eu escrevo em jornal, foi outra atividade que me deu sempre um pouco de dinheiro ao longo da vida. Para mim, tudo isso são atividades do homem de letras que eu sonhei ser. Uma designação antiga do século XIX, mas é como eu me sinto diante do mundo, porque nada mais nunca me interessou muito a fundo, não é? A literatura foi, desde a minha primeira infância, desde muito menino, foi sempre a minha grande paixão. E eu não me arrependo de ter consagrado a isso a minha vida, né? De forma que eu não faço uma... É claro que a poesia, porque é o território da liberdade absoluta, onde eu estou mais livre, não tem nada que me limite na minha produção. A poesia, digamos, é aquilo que me causa mais prazer, né? Mas, ao mesmo tempo, traduzir um livro como este, eu corrijo a Paola, porque ela falou que o livro tem 800 páginas. Na verdade, o livro tem 877 páginas. São quase, seria mais correto dizer, quase 900 páginas. 900 páginas. Quer dizer, me causa imenso prazer, porque por sorte, eu sempre traduzi bons autores, não é? Virginia Woolf, Faulkner, Swift, Defoe, Leclésio, que você mostrou, La Fontaine, enfim, autores com os quais trabalhar sempre foi um imenso prazer, porque passei mesmo aqueles que eu já conhecia, de ter lido antes, né? Mas você, quando passa a traduzir o autor, você se torna como se fosse uma sombra dele, não é? Um duplo dele, né? E você passa a ter uma convivência em simbiose contínua, quer dizer, você sabe que você não pode trair aquela pessoa e você tem que ser escravo daquela pessoa, não é? Mantendo sempre aquela pessoa em primeiro lugar e a sua em segundo lugar. A tradução é também um exercício de controle da sua vaidade, porque o tradutor não pode querer, como acontece muitas vezes, se sobrepor ao autor que ele está traduzindo, né? Ele tem que se comportar como um instrumentista de música, não é, que segue a pauta, né? Ele não tem que estar fazendo malabarismos de invenção própria, né? No meu entender, da maneira como eu sempre encarei o ofício de tradutor. O tradutor tem que ter suficiente humildade, né, para dizer, não, eu admiro isso, eu tenho que fazer disso uma cópia fiel, o mais parecido possível, né? Voltando às 900 quase páginas de Middlemarch, eu talvez respondesse a uma pergunta, a uma questão que a Paola colocou, que é o seguinte: por que demorou tanto a ser traduzido este livro? Justamente por ter quase 900 páginas, né? Hoje se fazem no Brasil, né, livros tão grossos, tão volumosos e, consequentemente, tão caros. Mas, durante o século XX, eu falo isso com o meu conhecimento de edição, fui diretor de editora antes de vir para cá, era uma ousadia publicar um livro, né, deste volume e deste preço, naturalmente, porque o livro sai caro, em pequenas tiragens, porque não se pode fazer desse livro, não se podia fazer na época, não sei como será hoje,
uma edição muito alta, né? Tinha que ser 2, 3 mil exemplares, e isso para compensar o preço unitário saía muito alto. Neste caso, você tinha que vender muito caro. Então, um aspecto industrial, que era uma ousadia para qualquer empresa ousar publicar um livro deste. E outro, o aspecto da tradução, porque não é sopa traduzir quase 900 páginas no inglês de 1871. Eu traduzi livros de autores muito anteriores, de forma que, aliás, a maior parte dos livros que eu traduzi são de séculos passados. Eu sou quase que especialista em traduzir obras muito antigas. Eu traduzi textos do século XII, do século IV, do século XVII, do século XVIII, e de várias línguas, né? De forma que eu estou acostumado a carregar grandes problemas de tradução. E traduzir Middlemarch foi um desafio terrível, né? Primeiro, pela extensão do trabalho. Eu fiz esse livro mais ou menos em 1 ano e meio, mas 1 ano e meio de trabalho constante todo dia. Fosse Natal, fosse Ano Novo, fosse Carnaval, que, aliás, eu não brinco, não pulo, mas fosse feriado, fosse 7 de setembro, ou dia de São João, e eu estava em cima de Middlemarch. Eu passei 1 ano e meio sem pensar em outra coisa. Quando eu descansava da tradução, eu ia ler outros trabalhos de George Eliot, né? Vou mostrar apenas dos muitos livros dela que eu tenho aqui ao alcance da mão, como os diários dela, né? Correspondências, a biografia, que também eu acho que já foi publicada no Brasil, na mesma ocasião em que saiu a minha tradução no Middlemarch. Eu acho que essa tradução também foi publicada, que foi traduzida e publicada, que não tenho certeza, né? Mas acho que foi. Enfim, isto aqui, além de ter lido quase todos os demais romances da autora, né, é que, nas horas de descanso do trabalho de tradução, eu estava também convivendo com essa bendita senhora, né, porque eu estava lendo livros dela, ou eu estava lendo sobre ela, e assim tem sido com todos os autores que eu traduzo, né? Eu acho que um tradutor que leva a sério o seu ofício, que se dedica àquilo que está fazendo, não pode se limitar a colocar o livro que vai traduzir à sua esquerda e ir copiando e traduzindo o livro, não é? Ele precisa mergulhar no autor, portanto, conhecer outros livros do autor, ler o que acadêmicos escreveram sobre o autor, porque os grandes autores são tão estudados hoje, têm bibliografias tão extensas, né? Enfim, ele tem que se tornar um idólatra daquele autor, né? Descobrir tudo, ver fotografias quando possível, se não caricaturas ou desenhos antigos, né? Enfim, incorporar o espírito daquele autor. Este é que é o trabalho mais exaustivo, talvez, do que o trabalho mecânico de traduzir. Mas, no caso de um livro como este, né, o trabalho de tradução também é muito penoso. Primeiro, porque, mesmo para um autor de língua inglesa, nativo de língua inglesa, o original de Middlemarch é difícil de ler hoje, como para grande parte dos nossos patrícios, é difícil ler Machado de Assis, embora seja um grande escritor, maravilhoso, mas muita gente de hoje, acostumada ao português falado e escrito hoje, estranha aquele estilo, né, que para nós, mais intelectualizados, é uma maravilha, mas o público comum, o grande público, não é, estranha, né? Porque já há uma distância muito grande do tempo daquela linguagem. E isso acontece com Middlemarch. E eu me lembro, por exemplo, o livro foi publicado em 1871, 1872. Né? Mas a ação transcorre 40 anos antes, por volta de 1830, 32. Como a Paola lembrou, época de grandes reformas da Inglaterra e de grande agitação proletária. É um momento em que a Revolução Industrial Inglesa está se impondo, o trem de ferro está começando a cortar fazendas, grandes propriedades ao meio para passar os trilhos, né? E causando imensa celeuma. Eu tive um problema de tradução muito simples, por exemplo, lá pelas tantas, me surge a expressão machine breaking. Machine breaking. Eu mais ou menos entendia do que podia se tratar, mas eu não, mas isso deve se refere, porque não sei, não me lembro, claro, faz mais de 20 anos que eu fiz essa tradução,
mas isso ficou marcado na lembrança. Não me lembro exatamente qual era a frase em que surge isso, e mais de uma vez vai surgir. Qualquer coisa como foi no tempo de machine breaking. Machine breaking, quando estavam fazendo machine breaking, etc. E, meu Deus, que diabo será isso? Não é? Uma coisa simplíssima, não há mistério no inglês, mas eu tinha que saber que aquilo se referia a algo específico que me escapava. Então, além de ler George Eliot, sobre George Eliot, eu tive, a história não é o meu forte, a história literária é sim a minha preferida, a história política e social dos países e da formação dos países. Eu leio até eventualmente alguma coisa, mas não é a minha primeira opção. Mas eu tive que me reportar à vida político-social da Inglaterra por volta de 1830. E aí eu fui entender o que era o tal do machine breaking. Né? Nesta época, assim como foram feitas as primeiras reformas eleitorais, que eram exigidas já pela população, houve as primeiras revoltas populares, operárias. Por quê? Com a introdução de teares, a tecelagem, a produção de tecidos, era, na época, não é como é até hoje, um dos grandes trunfos da Inglaterra, a introdução de teares a vapor, as primeiras máquinas que entraram na produção de tecidos, estava causando imenso desemprego na Inglaterra. Claro, porque um tear a vapor fazia o trabalho de vários homens. E aqueles dispensáveis iam sendo demitidos dos seus empregos, das suas fábricas onde trabalhavam. E aí vem, então, a machine breaking. Os operários desempregados começaram a se revoltar contra a introdução das máquinas a vapor, que os desempregavam. E começaram a quebrar as máquinas. Portanto, o machine breaking era o que nós chamamos de um quebra-quebra dos teares a vapor. Aí eu cheguei a desvendar o segredo. Bem, eu conto este detalhe, né, apenas para exemplificar quantas vezes, com todo o meu conhecimento da língua, com toda a minha prática de traduzir do inglês, dezenas e dezenas de livros que eu traduzi do inglês, a todo momento eu embatucava em alguma dificuldade. Não é? E eu precisava... Não são questões que um dicionário resolva para você. Nem todos os dicionários que eu tenho, nem todos os dicionários que hoje nós temos no computador. Não é? Muitas vezes você precisa se socorrer de outros livros, de outras fontes de informação, para chegar à raiz da questão. Bruno. A minha sorte é que eu li Villette um pouco antes de ler o Middlemarch, porque senão eu também não teria entendido o que é o famigerado quebra-quebra. Quebra-quebra. E, Leonardo, e quando começou a sua relação com o livro? O Leonardo leitor, quando foi que ele pegou a primeira vez e qual a relação dele? Eu pergunto porque quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre o Middlemarch, é muito interessante a reação de todos os booktubers, eles não conseguem discernir numa frase curta, né? Eles falam, meu Deus do céu, isso daqui é um livro do tamanho da vida, por favor, leia, eu queria entalhar determinadas frases, esse livro é incrível, e as pessoas literalmente ficam sem palavras. Curiosamente, depois de um livro de 900 páginas, ficar sem palavras é quase um paradoxo, né? Então, eu queria saber de você como foi o seu primeiro contato e qual a sua relação pessoal com o livro. Bem, eu não conhecia George Eliot, senão o nome, a posição que ela ocupa na literatura vitoriana, mas eu nunca tinha lido nenhum livro dela. E não fui eu que escolhi traduzir este livro. Eu jamais escolheria um livro tão grande para traduzir. Não é? Mas é que isso, eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, porque as pessoas que não são do ramo, às vezes, eu digo o público, que talvez esteja nos ouvindo, às vezes não tem muita noção de como trabalha um tradutor. Mas eu posso dizer o seguinte, 80%, se não mais, do que eu traduzi ao longo de toda a minha vida, foram encomendas feitas pelas editoras. Né? Certamente, menos de 20% dos livros que eu traduzi foram propostos por mim, foram feitos e propostos por mim, como os sonetos da portuguesa que você apresentou há pouco. Não é? Todas as minhas traduções de poesia, por exemplo, foram de minha iniciativa. Mas, dos romances e outras obras,
são muito, muito poucos os que eu sugeri às editoras, e isso já depois de ter um nome firmado como tradutor, já me respeitavam, já me ouviam nas editoras, de eu propor algumas traduções, não é, que foram feitas, como os ensaios de Virginia Woolf, por exemplo, foi um livro que eu organizei, eu sugeri à editora e foi publicado, como Sketch de Nova Orleans de Faulkner, que também foi uma sugestão minha à editora, e outros poucos. Mas a grande maioria, e neste caso se encontra a Middlemarch, foram propostas que as editoras me fizeram, né, encomendas. Queremos que você traduza este livro. E a ideia, eu acho que é uma questão de merecimento, a ideia de publicar este livro foi da minha, então, amiga e colega de profissão, Luciana Vilas Boas, grande editora. Ela, na época, era a diretora editorial do grupo Record, né, da editora Record, e nós nos tínhamos conhecido no Jornal do Brasil, para o qual eu trabalhei durante uns 15 anos. Né? Não trabalhei na redação propriamente, porque eu era colunista, mas eu ia frequentemente lá, e a Luciana Vilas Boas, antes de se dedicar à edição de livros, era jornalista, era uma jornalista do Caderno B, o famoso Caderno B do Jornal do Brasil, que era, na época, um veículo muito importante culturalmente, porque hoje os jornais atuais quase não dão espaço para a literatura. Né? Mas, naquela época, eu estou falando dos anos 70, anos 80, os segundos cadernos, os cadernos de variedades, como chamavam às vezes dos grandes jornais, dedicavam um espaço imenso à literatura, resenhas frequentes. O Caderno B do Jornal do Brasil, por exemplo, tinha entre os seus colaboradores fixos Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, que escreviam crônicas ao longo da semana se revezando, não é? E eu também escrevia, uma das minhas grandes glórias, aliás, é que muitas vezes crônicas minhas saíam na mesma página que a desses dois grandes monumentos da literatura brasileira, não é? Então, a ideia de publicar Middlemarch no Brasil foi da Luciana Vilas Boas, né? E me chamou lá para nós conversarmos sobre o assunto. Eu fui lá à sede da editora, e quando eu vi a extensão do problema, eu dei para trás. Eu disse, não, Luciana, pelo amor de Deus, eu não posso ficar, porque esse livro vai me mobilizar por mais de um ano. Eu vi a extensão do drama. E porque volta e meia, quer dizer, quando você depende do dinheiro que você ganha como tradutor, você tem que estar um pouco disponível, porque às vezes te encomenda para traduzir um ensaio curto, uma coisa, mas que você recebe logo. Né? Eu não posso. E na época, era ainda a tradição, você fazia a tradução do livro e só recebia ao final. Você ficava, às vezes, 3, 4, 5 meses trabalhando, e só quando você entregava o livro pronto na editora, às vezes até 15 dias depois, um mês depois, você recebia pelo seu trabalho acumulado durante meses. E como você ia viver esses meses? Né? A pão e água. Né? E aí eu expus isso para ela, e disse, olha, eu não posso, porque eu vou ficar imobilizado com essa tradução, e como é que eu vou viver este ano? E ela, então, me fez uma proposta irrecusável. Ela me fracionou o pagamento ao longo de um ano. Todo mês, final do mês, eu recebi uma parte pela extensão do trabalho. Além disso, foi o primeiro livro, e eu sou muito grato a Luciana Vilas Boas por isso, com a primeira tradução minha, na qual eu consegui assinar um contrato com a editora que não só me garantia a propriedade literária do texto, como também me dava uma participação pequena, modesta, de 5% nas vendas. Sendo um livro de domínio público, eles não tinham que pagar direitos ao autor, né? O autor já tinha morrido há muito tempo, e então podiam me pagar uma pequena porcentagem, e cumpriram fielmente isso. E eu acho que poucos tradutores, naquela época, nos anos 90 do século passado, teriam conseguido assinar contratos tão corretos do meu ponto de vista, porque pela legislação brasileira, a tradução, o texto em português de qualquer tradução pertence ao tradutor. Mas as editoras, a grande maioria das editoras, faz questão de ignorar isso. Né? A grande maioria faz questão de ignorar isso e te obrigam a assinar um recibo, né? Que você tem que assinar, que você tem que receber pelo seu trabalho, e que você está cedendo plenos, totais, absolutos e eternos direitos sobre o seu trabalho.
Isto não é verdade, isto não corresponde ao que reza a legislação brasileira, mas isso tem sido ignorado ao longo de décadas. E isso também dialoga, por exemplo, com o que a Paula trouxe, né, o professor Rubens Figueiredo, lá do Rio de Janeiro, que também outro herói por ter traduzido o Guerra e Paz diretamente do russo, né? Então, acho que essa fala do Leonardo explica um pouco a nossa dificuldade em conseguir essas obras mais extensas e de grande fôlego traduzidas para a língua portuguesa. Literalmente uma pequena viagem, né? De ficar tanto tempo. Uma pequena grande viagem. Né? Mas o que importa, sabe? É claro que eu não trabalho só por dinheiro. O dinheiro é fundamental. Se fosse o caso, eu teria escolhido uma profissão mais rentável, que é de escritor e tradutor. Não é? Eu trabalho, sobretudo, pelo prazer de trabalhar. Eu adoro escrever, mexer com escrita. Eu acho que trabalho por vocação. Eu não saberia me dedicar a outra coisa com o mesmo empenho com que eu tenho me dedicado à literatura. Então, ao mesmo tempo que foi uma tarefa penosa, foi uma maravilha, né? Trabalhar com este texto, dar-lhe uma nova versão e descobrir exatamente, no que eu considero a obra-prima da autora, descobrir este livro maravilhoso que é Middlemarch. Eu vou dizer umas coisas sobre a George Eliot, se posso. Deve, por favor. Porque são coisas que me chamaram muita atenção, não é? Porque Uhum. ela classifica, é uma romancista vitoriana, etc. Tal. Eu acho que os grandes, os verdadeiramente grandes escritores, eles escapam à sua época. Por isso nós ainda falamos dela, lemos dela, comentamos dela, publicamos livros e artigos e resenhas sobre ela. Não é? Porque a pessoa continua viva, queira ou não queira, porque aquilo que escreveu permanece vivo. Até hoje, lemos e falamos de Cervantes, ou de Camões, né? Ou dos antigos gregos e romanos, né? Ou dos antigos chineses e japoneses, grandes poetas, que eu também gosto muito. Então, uma coisa que para mim foi assim, uma revelação é como esta mulher, naquela época, em que as mulheres não tinham o direito sequer de entrar numa universidade, como ela, por um notável esforço pessoal, conseguiu estudar várias línguas. Em Middlemarch, ela demonstra isso com as epígrafes dos números. Cada capítulo leva uma epígrafe, não é? Geralmente em versos, em várias línguas. Tem epígrafes em francês, em italiano, em alemão, em inglês arcaico, enfim, numa variedade enorme de línguas, em espanhol, não é? Em que ela demonstra que ela sabia, ela era capaz de ler em todas aquelas línguas, e que me deram um trabalho danado, aliás, porque eu tive que traduzir de várias línguas as epígrafes, não é? Em que ela demonstra como ela foi uma mulher notável, como que aquela mulher, não é? Nascida numa família modesta, no interior da Inglaterra, sem poder ter acesso à universidade, que era um privilégio masculino, só homem podia ir à universidade, não é? A educação feminina era de bordados, tocar piano, né? Boas maneiras, né? Muita religião, mas elas não tinham acesso ao conhecimento maior que era monopólio dos homens. Pois bem, esta mulher, por um notável esforço pessoal, né? Aprendeu várias línguas como autodidata. Aos 25 anos, fez a sua primeira tradução do alemão. Traduziu um livro do alemão com 25 anos. Um livro de sucesso na época, intitulado A Vida de Jesus, né? E ela traduziu outras coisas profissionalmente. Começou logo a seguir, depois dessa tradução, que foi muito respeitada, como pode esta moça, com 25 anos, sozinha, aprender alemão, que é uma língua difícil, eu estudei, eu sei o quão difícil é aprender alemão, né? E ela chamou tanto a atenção do masculinato, que logo ela passou a ser recebida entre os intelectuais homens e logo se tornou o braço direito da Westminster Review,
né, que era uma das principais publicações literárias de sua época. Ela era, digamos, a principal redatora, a principal figura, embora não fosse a diretora, era ainda moça para isso, e seria um escândalo que uma mulher dirigisse uma publicação literária na época, mas era o quebra-galho, a grande faz-tudo dessa grande revista, importante revista da época. Né? E assim foi. E quando a gente vai penetrando neste romance e nos demais, mas eu acho que em Middlemarch ela chegou ao suprassumo da sua sabedoria e da sua competência como escritora. O que me encanta é, até hoje, se não me engano, a Paola usou a expressão dilemas morais, é exatamente isso. Como a cabeça da George Eliot é filosófica, né? É psicológica, como ela coloca os personagens, de repente, né, em dilemas morais, em situações onde é preciso tomar uma decisão, onde é preciso você se analisar, ultrapassar o seu interesse egoísta, né, para pensar no interesse geral da coletividade a qual você pertence. E ela, como grande escritora, faz isso, ela coloca as coisas de tal forma que o leitor, pelo menos o leitor que eu fui, é que se sente posto em questão. Diante de determinados dilemas, diante de determinadas, né, dificuldades existenciais, a cada momento, e claro, ninguém lê um livro como um tradutor, né? Porque a sua atenção aí é absoluta, é redobrada a cada frase, você desmonta o livro nas suas partes componentes para conseguir traduzi-lo. Nesses momentos, eu me sentia posto em questão, acuado às vezes, sabe? Porque, meu Deus, como é que eu reagiria? Porque ela faz com tal perícia, né, com tal talento para a escrita, que ela toca você também. Eu me sentia muitas vezes assim, acuado, dizendo, como é que eu ia reagir diante de uma situação como essa? Né? E isso eu acho que é uma das características mais positivas dos romances, né? Porque muita gente lê um romance achando que é um passatempo, que vai se divertir, vai ocupar algumas horas de lazer com aquela história, com aquele encadeamento de fatos e suposições, etc. E tal. E eu acho que, na verdade, o que fica dos grandes romances, né, são justamente essas punhaladas que a gente recebe, né, esses choques que a gente recebe quando está em contato não com a ficção, mas com a cabeça que criou aquela ficção. Né? É um contato de escritor para escritor, de leitor com escritor, que é o que nos enriquece no cultivo da literatura. Né? Porque, provavelmente, nós nos tornamos um pouco mais atentos, se não um pouco melhores, em relação a nós mesmos, quando nós lemos coisas assim e levamos tais punhaladas, por expressão que a Paula parece que gostou. Mas vamos São lá. os wake-up calls, né, Leonardo? Eu costumava falar com minha amiga que é aquele momento que você para de ler o livro, você levanta a cabeça e fica olhando para a paisagem no ônibus. Quando a gente podia andar de ônibus, você fica olhando e fica assim meio desnorteado, você fala, uou, o que aconteceu aqui? Exatamente. Leonardo, agora uma pergunta. Uma das predileções literárias da George Eliot é o William Wordsworth, né, que é um grande poeta romântico. E lendo a sua poesia reunida, eu, enfim, consegui sentir alguns ares daquilo que ele produz. Eu queria te perguntar se você consegue ver uma triangulação, se você consegue se colocar nessa constelação entre a Wordsworth e a George Eliot, e de que maneira isso ressoa em você e no seu trabalho, tanto quanto poeta como em tradutor. Não, quer dizer, o que eu consigo me colocar é o seguinte, que eu também sou um leitor de Wordsworth, mas não acho, não posso falar que haja influência, imagina, dele na minha poesia, eu acho que isso é uma coisa muito remota. Né? Mas eu tenho uma grande admiração por ele, uma grande identificação com ele, justamente porque ele foi, assim como eu, um poeta muito envolvido com a natureza. E, além disso, ele foi um grande caminhante, que é até hoje, o meu passatempo predileto é fazer caminhadas. Né? Eu ando, até hoje, muitos quilômetros, e é uma característica dele. Né? Ele andou muito, ele, moço ainda, percorreu quase toda a Europa a pé, como era comum na época. Né? As pessoas andavam a pé ou a cavalo.
Quem tinha dinheiro para comprar um cavalo, podia ir a cavalo. Quem não tinha, devia ser o caso dele, porque ainda jovem ele percorreu vários países a pé, né? Foi um grande caminhante. Então, eu tenho uma identificação muito grande com ele por esse aspecto, né, das caminhadas e da poesia também. Quer dizer, a poesia dele está muito relacionada às suas vivências da natureza. Eu tenho, não só com ele, mas com muitos outros poetas que também se dedicaram a isso. No caso brasileiro, o nosso Fagundes Varela, né? Porque não sei se vocês sabem, foi um poeta que saiu de São Paulo, onde estudava direito, saiu do Rio de Janeiro e voltou para a cidadezinha do interior, que não fica muito distante aqui da minha, Rio Claro, estado do Rio, não é? Parece que há um Rio Claro em São Paulo também, com o mesmo nome. E nunca mais quis saber das grandes cidades. Isso naquela época, numa época em que a cidade onde vocês estão tinha 30 mil habitantes. Não é? Ele já achava que era impossível viver numa grande cidade e passou a vida toda, como ele diz num poema dele, entre o espaço e Deus, né? Até morrer com 34 anos, mas sempre vivendo pelos campos. Passou por aqui, por Petrópolis, onde eu moro, e andava sempre distante das multidões. Ele não queria saber de muita confusão. Tinham outros poetas também do Largo do São Francisco que não gostavam de São Paulo, mas acho que pelos motivos contrários também. Cidade insuportável, ninguém lê nada em alemão, em inglês, a cidade saía daqui. Mas isso aí. Leonardo, uma pergunta, já que você tem essa relação tão longa e tão adensada com a George Eliot, o que você acha que com essas publicações recentes, o que você acha que a George Miromarty tem a dizer para nós pós-pandêmicos? Aí é uma pergunta que eu teria que refletir um pouco, porque para mim, pessoalmente, quer dizer, claro que eu sou afetado do ponto de vista da compaixão humana, porque eu vejo já 600 mil brasileiros morrendo de Covid, não é? É o dobro da população do município onde eu moro. Todo o município tem 300 mil habitantes, portanto, morreram já 2 municípios de Petrópolis, e é claro que isso me afeta, no mundo inteiro está morrendo gente. A incapacidade do governo brasileiro de lidar com essa dificuldade me choca. Agora, a minha vida pessoal não mudou muito, porque eu nunca fui de sair muito, eu nunca fui de viajar muito. Eu vivo enclausurado, voluntariamente, como escritor e tradutor, há meio século. Né? Então, a minha vida continua a mesma, quer dizer, o meu cotidiano continua o mesmo. Então, é difícil eu encontrar uma resposta para isso. Mas, talvez, não é? Talvez a humanidade como um todo receba algumas informações a partir dessa dificuldade. O que é esta pandemia? Por que acontece isso? Não é? Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de refletir sobre a própria utilização do nosso tempo. Né? Eu acho que antes, pelo menos eu, que sempre fui uma pessoa muito caseira, muito sossegada, eu tinha, às vezes, uma impressão de que a humanidade andava meio às tontas, sabe? De tal forma insatisfeita que ninguém conseguia passar uma hora no mesmo lugar. Então, o grande benefício imediato que eu acho na pós-pandemia, saindo desse livro, é que a pessoa consiga sentar tantas horas por dia para ler um livro dessa extensão. É uma coisa objetiva. Né? Você precisa passar tantas horas por dia para chegar ao fim das 900 páginas desse romance. E, se as pessoas tiverem um pouco de sensibilidade e de inteligência e de abertura para compreender, vão sair melhores depois da leitura deste livro. Vão sair mais conscientes. A Paola referiu-se também à questão do casamento que é abordado. Mas não é que seja um manifesto contra o casamento. O que o livro mostra, tanto que há casamentos felizes também, né? Não há só casamentos infelizes. O que o livro mostra, né, é como o casamento era uma instituição do masculinato para manter as mulheres sujeitas. Por isso as mulheres não podiam estudar, né? Por isso as mulheres não podiam viajar sozinhas, às vezes nem sair de casa sozinha. Qualquer mulher de uma melhor situação social tinha que sair com uma dama de companhia, ou seja,
uma tomadora de conta, para que a mulher nem olhasse para os lados. E, não é? Então, o que a Eliot faz, do meu entender, é uma crítica, não é, totalmente fundamentada naquela instituição terrível, né, que só existia para impedir as mulheres de ganhar o seu dinheiro, de ganhar a sua vida, para que elas continuassem sujeitas, né, à dominação dos maridos. É claro que isso não podia continuar para sempre, mas isso, infelizmente, ao que parece, em grande parte do mundo, ainda persiste. Ainda muita coisa assim. Eu mesmo soube de casos, pessoas da minha geração, né, em que as mulheres foram obrigadas a abrir mão dos seus empregos, dos seus trabalhos, por imposição dos maridos. E, para salvar os casamentos, elas acabam concordando, se submetem, não é? E embotam-se nas suas potencialidades. De forma que isso, se o problema persiste, é claro, cada vez em ritmo, em nível menor, não é? Porque as mulheres, a duras penas, né, foram à luta, estão enfrentando a luta garbosamente, né, com muito brio, com muita disposição, mas ainda assim a gente sabe que em grande parte do mundo as mulheres continuam submissas pela nefasta instituição do casamento nos moldes tradicionais. Eu falo isso com toda a tranquilidade, porque eu sou casado com a mesma mulher há 50 anos. Nunca me casei com outra. Eu me casei, dei a sorte de ter encontrado, não é, a mulher certa, por quem eu sou super interessado, apaixonado, eu diria até hoje, e convivemos há meio século em perfeita harmonia. E o nosso casamento é casamento, quer dizer, um casamento com todas as normas do casamento, criamos filhos, vivemos juntos, dividimos as coisas, etc. e tal, né? Somos totalmente voltados um para o outro, mas nunca eu acho que houve aqui os defeitos do casamento tradicional, do casamento vitoriano e suas consequências trágicas, né? E que ela sempre teve a profissão dela, como eu a minha, sempre trabalhou como professora, aliás, durante 40 anos trabalhou como professora até se aposentar, e sempre nos respeitamos muito, e sempre reconhecemos que cada um, num convívio desse tão estreito, tão íntimo, né, tem que saber respeitar a liberdade um do outro. Então, acho que é isso. Se, né, as pessoas, saindo da pandemia, se dedicarem a ler este e outros grandes livros, né, vão talvez aprender. Lê-se muito pouco no Brasil até hoje. Lê-se muito pouco em relação à quantidade do que é publicado. A indústria editorial cresceu enormemente. Portanto, vendem-se, compram-se muitos livros, mas eu não sei se os livros realmente são lidos ou se os livros que merecem, de fato, ser lidos, estão sendo lidos. Essa é uma questão. De fato. Bom, já que houve esse crescimento, então vamos jogar uma garrafinha nesse marzão editorial. Leonardo, se você tivesse que traduzir mais um livro da George, qual que você se habilitaria a fazê-lo? Não. Olha, não sei. Nenhum, no momento nenhum. Eu me prometi, aliás, ao fazer 80 anos, que eu não quero mais traduzir livro nenhum. Tanto que já recusei algumas propostas que me foram feitas recentemente, porque imagina, eu comecei a traduzir com 20 anos, eu traduzi ao longo dos 60 anos. Este ano eu já fiz novas traduções, né? O ano passado eu traduzi. Então, desde que fiz 80 anos, em fevereiro último, eu me prometi, mesmo assim, depois de fevereiro eu fiz ainda a tradução de alguns ensaios, de uma meia dúzia de ensaios. Mas eu já não quero mais traduzir nenhum romance, nenhum livro muito extenso, porque não é que eu esteja me sentindo velho, longe disso, não consigo me sentir velho de jeito nenhum, mas o corpo reclama. Então, para traduzir um romance, eu tenho que ficar pelo menos 8 horas por dia diante do computador, sentado na mesma posição. E isto sim, aí o corpo protesta, porque o corpo de um senhor de 80 anos, queira ou não queira a sua alma, ele reclama, ele exige mobilidade. Eu faço caminhadas diárias, né?
Eu, quando estou lendo, por exemplo, que é a minha atividade preferida hoje, tem uma frase do Borges que eu adoro, que diz: ler é mais civilizado do que escrever, né? E traduzir é escrever. Então, eu prefiro poder pegar os meus livros e lendo, eu me movimento pela casa, né? Uma hora eu for para a varanda, eu tenho diferentes poltronas para sentar, sento numa sala ou sento no outro, ou vou para o jardim, para o quintal, nos fundos, né? E traduzindo, não, eu tenho que ficar aqui preso diante do computador, como antes ficava diante da máquina de escrever. Eu não faço a menor questão, por isso eu não vou nem responder diretamente a sua pergunta, porque pode ser que alguma editora te ouça, né? E logo me proponha uma tradução. Eu não estou. Então, tá bom, deixa eu refrasear. Se Não estou querendo você. convites para traduzir. E se traduzir alguma coisa, às vezes eu penso, sabe, eu talvez pudesse me dedicar mais à tradução de poesia, que é uma coisa que eu também sempre gostei de fazer, e que não é tão encomendada, não é? Porque pouca gente quer publicar tradução de poesia. Ok, deixa eu refrasear então. Se você pudesse sugerir, nesse grande marzão editorial, que um livro da George pudesse ser. Não, em vez de um romance, eu vou pegar aqui, dá licença. Eu ia pegar um livro aqui. Eu ia sugerir, né? Mas eu não quero traduzir, mas eu ia sugerir que traduzissem alguma coisa como este livro. Não dá para ver, né? Qual que é, Leonardo? Qual o título? Selected Critical Writings. Os Hum, ensaios dela, entendeu? Que são brilhantes. Você vê, é um volume de bolso, mas que tem quase 400 páginas. ou seja, criticou bastante essa moça. Não, porque sabe o quê? Ela, como Virginia Woolf, né, sempre escreveu para jornais e revistas, fazendo resenhas, comentários, etc. E tal. Da Virginia Woolf, que é outra mulher porque eu tenho uma admiração ilimitada, traduzi muita coisa dela, não é? E eu organizei o livro, o título que eu dei, aliás, que é o título de um dos ensaios presentes do livro, é O Valor do Riso. Esse livro saiu pela Cosac da IF e, infelizmente, saiu assim no último ano de existência da editora. Saiu uma edição lindíssima. Sempre fizeram livros muito bonitos, mas esse eu acho que foi o livro mais bonito dos que eu fiz, meus e traduzidos. Muito linda a edição. Mas a editora fechou logo após e o livro não causou, talvez, tanta repercussão quanto os contos completos, que saíram em 2005 pela primeira vez, tornou-se o livro mais vendido da editora durante anos e passou por sucessivas reimpressões. Agora, O Valor do Riso vai ser reeditado no ano que vem, por outra editora, desde que a Cosac fechou, não é? Mas já está contratado para ser lançado no ano que vem de novo. E foi um livro que me deu enorme prazer, porque eu acho que a Virginia Woolf, assim como a George Eliot, não foi apenas uma grande romancista, mas também uma grande crítica literária, né? Uma grande ensaísta. E isso é um lado, é uma faceta da George Eliot que está por ser descoberta no Brasil. Vocês que atuam na área aí, e como a Paula e você, tão entusiastas, né? É uma coisa que vocês podem, talvez, fazer com que pensem nisso, né? Porque agora já há outros romances dela traduzidos, mas o trabalho crítico é desconhecido totalmente ainda no Brasil. E é uma coisa, eu acho, por exemplo, no caso da Virginia Woolf, a gente, para conhecer de fato aquela autora, né, precisa tomar conhecimento do seu trabalho crítico, porque a edição original dos ensaios de Virginia Woolf, que ela começou a escrever por volta dos 20 anos, e escreveu até poucos dias antes da morte, a vida inteira. Ela escreveu resenhas e comentários e esboços biográficos, não é? A edição original, na qual eu me baseei para fazer o meu volume, que tem 500 e poucas páginas, está contido em 6 volumaços de 500 a 600 páginas cada um. Eu li tudo de cabo a rabo, né? Eu li tudo com o maior prazer, procurando fazer a minha seleta, né, que a Cosac publicou. E a George Eliot não tem uma bagagem tão extensa, crítica, mas tem ensaios maravilhosos
e que revelam esta cabeça. Ela não era só uma romancista, era uma filósofa, na verdade, né? Num tempo que não havia filósofa, mas ela foi, sem dúvida alguma, uma filósofa, uma cabeça pensante, né? E que rivalizava com a dos homens da época, que tiveram muito mais condições de trabalho. E uma grande observadora, né, Leonardo? A capacidade de observação dela, dos detalhes, das expressões faciais, é impressionante. E o Valor do Riso, o livro que o Leonardo mencionou, realmente é maravilhoso. Quando começou a pandemia, eu usei muito um texto que está lá nessa saleta chamado Sobre Estar Doente. É isso? É uma maravilha! Então você conhece o livro. Sim, e recomendo se você está se sentindo um pouco confuso, se você acha que você não está com a cabeça um pouco no lugar, leia este texto, é extremamente elucidativo Maravilhoso, é e maravilhoso. ele ajuda a calibrar um pouco É verdade, as é emoções. verdade. Isso é importante que você fala, que é uma coisa que eu penso também. Sabe, a literatura não é um divertimento, não é passatempo, não é distração. Né? É ensinamento. Os grandes livros, né, nos ensinam a conviver melhor conosco mesmo. Não é? São importantíssimos. Sim. Bom, Leonardo, eu não vou tomar mais do seu tempo. Foi ótimo passar esse finalzinho de tarde aqui com vocês, Que falando, bom. ouvindo tanto sobre a George Eliot, sobre o ofício da tradução. Bom, para quem perdeu aí metade da fala, a tradução que o Leonardo fez de Miramort vai ser reeditada pela Pinar, então aguardem aí novas informações que eles atuam com colaboração coletiva. Então, quando eles abrirem, vocês vão lá, contribuem e vocês recebem o livro. Também haverão traduções da Solange Pinheiro para Martin Claret e uma outra pela Pedra Azul, sem contar com já traduções do Silas pela José Olímpio, da Júlia Romeu, como eu tinha dito anteriormente, e um ensaio que saiu pela Arte e Letra, o Romances Tolos de Romancistas Tolas, que era a George se passando por um crítico muito malvado e com voz irracível. É muito interessante ler esse livro sabendo quem era e sabendo que ela está que voz ela estava tentando emular ali. Bom, se você também chegou agora, aqui tem pinado no comentário do chat ao vivo um formulário para você pedir o seu certificado. Não se esqueça, depois de preencher ele, de mandar um e-mail para a gente falando, por favor, eu preciso do meu certificado, mas tenha calma, um dia a gente manda, é corrida as coisas aqui. Semana que vem a gente já vai ter mais evento, e daqui a pouco vai ter mais evento, a gente, dessa vez ao vivo. Nós vamos receber duas pesquisadoras falando agora um pouco sobre o contexto de produção da George Eliot. A gente vai receber a Mônica e a Débora, que são da Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ter o quê? Aí, alguns minutinhos. Levante-se, alongue-se, hidrate-se, e daqui a pouco a gente tem mais. Leonardo, Paola, meu imenso muito obrigado. Muito obrigado a vocês. E muito sucesso aí nos 150 anos na comemoração do 150, que tudo corra bem e deixe bons rastros. Obrigado, Leonardo. Até. Obrigada.